Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Rui Casão pelo convite, para participar dessa reunião, e também gostaria de agradecer aí a participação de todos. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho aí de informações para vocês sobre a citricultura e o problema do greening, que é um principal problema da citricultura que nós temos enfrentado nos últimos anos. Vamos ver um pouco aí das perspectivas para a citricultura e também os desafios, que nós temos enfrentado aí nesses últimos anos. Bom, os citros, eles pertencem à família Rutaceae. Nós temos pelo menos 155 gêneros, e mais de 2.000 espécies. Dentro dessas, o gênero citrus é o mais conhecido, que envolve laranjas, tangerinas, pomelos, limões, limas ácidas, que tem maior importância comercial. Mas nós temos alguns outros gêneros também, que são também conhecidos, como Fortunella, que é a Quincan, ou Poncirus trifoliata, que é uma espécie utilizada como porta-enxerto, próprio Poncirus, ou híbridos de Poncirus. Bom, os citros, eles têm a sua origem aqui no sudoeste da China. Ele já era conhecido há mais de 1.500 anos antes de Cristo, nessa região, e a partir dali ele foi sendo levado para outras regiões do mundo, tanto aqui no sudeste asiático, depois foi chegando também aqui na região do Oriente Médio, até chegar na região do Mediterrâneo. E a partir do Mediterrâneo, ele foi levado para as Américas, tanto a América do Norte, América Central, América do Sul e outros países da África, como a África do Sul e também até a Austrália. Essa movimentação dos citros, ao longo dos anos, ele foi basicamente através de sementes. E com isso, as sementes, foi um filtro para muitas doenças que são originárias aqui do sudeste da China, inclusive o greening, que nós vamos comentar mais para frente. Então, essa disseminação dos citros através de sementes, garantiu por muitos anos a sanidade nos países tanto da Europa, como aqui das Américas, E aqui no Brasil, os citros se adaptaram muito bem e o Brasil passou a ser um dos maiores produtores de citros do mundo. Hoje ele é o maior produtor de laranjas. Nós temos aí, além das laranjas, tangerinas e limão e principalmente limas ácidas, compreendendo aí aproximadamente 700.000 hectares, distribuídos aí principalmente aqui nas regiões Nordeste, Sergipe, Bahia, e depois aqui Minas Gerais, São Paulo, Paraná, até Rio Grande do Sul. Essas são as regiões maiores produtoras aí de estados e regiões maiores produtoras de citros. E como eu já mencionei, as laranjas é o carro-chefe aqui no Brasil. E São Paulo é o estado maior produtor de citros, e particularmente de laranjas, com mais de 350.000 hectares sendo produzidos em diferentes regiões do estado de São Paulo. Aí nós temos também Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, e o Paraná passou a ser o terceiro maior produtor de laranjas do Brasil, a partir aí do desenvolvimento da citricultura na década de 1990. Então, o Paraná hoje é o terceiro maior produtor de laranja. Embora ele tenha uma área menor do que a Bahia e também Sergipe, mas a produtividade é alta, em função de toda a tecnologia que é aplicada aqui nos pomares do estado do Paraná. O São Paulo também se destaca na produção de tangerinas e alguns outros estados, e o Paraná também está entre os 4 principais produtores de tangerina. Nós temos ali na região do Vale do Ribeiro alguns municípios que são grandes produtores de tangerina, principalmente tangerina Poncã. O Cerro Azul é o maior município produtor de Poncã hoje no Brasil, com mais de 5.000 hectares de tangerinas, particularmente tangerina Poncã. Mas temos também o Dr. Ulisses, que está entre os 10 maiores produtores. A terceira fruta cítrica mais produzida aqui no Brasil são as limas ácidas, particularmente a lima ácida Tahiti, mais comumente conhecido como limão Tahiti. Na realidade é uma lima ácida. E novamente São Paulo é o maior produtor de lima
ácida Tahiti. Depois nós temos aí outros estados, como Minas Gerais, também com importante produção. O Paraná não aparece entre os maiores produtores de lima ácida, mas nós temos 2 municípios, né, Autônia e São Jorge do Patrocínio, que ficam lá na região noroeste, em que a produção de Tahiti tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, já chegando aí próximo aí de 700 hectares de lima ácida Tahiti. E toda essa citricultura, nós temos aí diversos problemas de doenças causadas por vírus, por viroides, né? Nós temos doenças fúngicas, doenças bacterianas, e entre as doenças bacterianas, o greening é a principal doença, não só em termos de doença bacteriana, mas entre todas essas doenças que ocorrem em citros, o greening é o maior problema. É um problema seríssimo, não só aqui no Brasil, mas também em outros países produtores de citros, como a gente vai mencionar mais para frente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, o que aconteceu com a citricultura devido à ocorrência do greening, né? Na Flórida, essa doença foi introduzida em meados dos anos 2000, e lá eles descuidaram um pouco, não tomaram medidas drásticas para conter a doença, e com isso, né, a Flórida, que era um dos maiores produtores de laranja do mundo, né, com produções aí superiores a 250 milhões de caixas, né, nos últimos anos está produzindo em torno de 12 milhões de caixas de laranja. Então vocês veem a redução que ocorreu na produção de laranja na Flórida, e basicamente devido à ocorrência do greening. E essa produção vem reduzindo ano a ano. Nessa próxima safra agora deve ficar bem próximo aí dos 10 milhões ou menos até de caixas, né? E os Estados Unidos passou a depender muito da importação de laranja, né, para suprir o mercado interno. Aqui no Brasil, o greening foi constatado pela primeira vez em 2004, né, no estado de São Paulo, e desde então tem ocorrido em outros estados, mas só em São Paulo mais de 60 milhões de plantas cítricas foram eliminadas, né? Isso é presente em 288 municípios nesse estado, e também em Minas Gerais, que eles chamam de cinturão citrícola, né, que envolve o estado de São Paulo e também a região do Triângulo Mineiro. Aqui em São Paulo, como nós vamos ver mais para frente, a doença tem aumentado nos últimos anos, adquirindo uma preocupação muito grande e tendo aí em torno mais ou menos de 47% de plantas afetadas pela doença, ou quase 100 milhões de plantas doentes. E aqui no Paraná, nós temos a ocorrência da doença em pelo menos 160 municípios, e foi constatado aqui no Paraná em 2007. Bom, o que é responsável pelo greening? É uma bactéria. Ela infecta a planta e se desenvolve no floema. Ela se multiplica especificamente no floema das plantas, mas ela se movimenta e se distribui em toda a planta pelo floema, chegando até o sistema radicular. Nós temos 3 espécies ou candidatos à espécie da bactéria do HLB, o Candidatus liberibacter asiáticos, nós temos o africanos e o americanos. O mais importante e o que está presente em área mais abrangente é o Liberibacter asiáticos. E esse que é o que ocorre aqui no Brasil, além do americanos, mas o asiáticos é o que tem maior importância aqui para nós. Bom, essa bactéria, como ela habita o floema das plantas, né, ela é transmitida por um inseto, né, um inseto que é o vetor dessa bactéria, que é o psilídeo, o Diaphorina citri, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né? Então, esse psilídeo é um inseto que já estava presente aqui no Brasil, também foi introduzido no Sudeste Asiático, e ele, se alimentando de uma planta doente, ele adquire a bactéria, e quando ele se movimenta para outras plantas, ele passa a se alimentar dessas plantas, e com isso ele transmite a bactéria. A transmissão também pode ocorrer através de material propagativo. Então, como eu mencionei para vocês, o citrus se disseminou
no passado através de semente. Essa bactéria ela não passa pela semente, né? Então a semente é um filtro. Mas nos últimos anos, com uma grande movimentação aí de material propagativo ao redor do mundo, provavelmente alguém possa ter trazido material contaminado aqui para o Brasil e também para outros países aqui das Américas. Bom, aqui nesse mapa nós temos aí a distribuição tanto do psilídeo, que é um inseto vetor, como também do HLB. Tanto o psilídeo como o Liberibacter asiáticos, eles são originários aqui do sudeste da China, da mesma região de origem dos citros. E ele foi levado, então, tanto o psilídeo como a bactéria para outros países. Então, aqui vocês veem em alaranjado a presença dessa doença e também do psilídeo, né, nesses vários países do sudeste asiático, até também aqui na região do Oriente Médio, aqui nas Américas também, né, vocês veem aqui tanto na América do Norte, né, nos Estados Unidos, no México, né, nos Estados Unidos, tanto aqui na região leste, né, na Flórida, Texas, como também na Califórnia, e em vários países aqui da América Central. E aqui na América do Sul, então nós temos aí também ele presente no Brasil e em outros países, como nós vamos ver mais para frente. Então, como eu mencionei anteriormente para vocês, o HLB ele foi constatado pela primeira vez aqui em São Paulo, né, na região citrícola, no município de Matão, e eu tive até a oportunidade de visitar a propriedade onde foi constatada pela primeira vez a doença. Quando eu visitei a propriedade, ainda não se sabia que era o HLB, mas já apresentava uma suspeita de que poderia ser essa doença. Então, foi no município de Matão. Já no ano seguinte, ele foi constatado em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Aí, em 2007, nós constatamos aqui em Autônia, na região noroeste do estado do Paraná. Posteriormente, ele foi detectado também em outros países, né, como aqui no Paraguai. Então, no Paraguai ele está presente também, na Argentina. Mais recentemente foi constatado também em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás. Na Bahia não foi constatado a doença em plantas, mas foi detectada a bactéria em psilídeo, então psilídeo contaminado. Há uma movimentação muito grande de frutos e de caminhões que vão buscar frutos, por exemplo, na Bahia, em Sergipe, né? E esses caminhões, eles circulam em diferentes pomares também, tanto aqui na região sul como na região sudeste, e pode ter levado, bem provável que esses caminhões tenham levado psilídeo em folhas, em algum resto da cultura que tenha ido com esse caminhão. Aqui só para vocês verem a situação no estado de São Paulo, né, como é o principal estado produtor de citros, né? Vocês veem que até mais ou menos aqui 2020, 2021, nós tínhamos uma incidência, a doença estava mais ou menos sob controle, com uma incidência aí abaixo de 25% de plantas doentes. Mas nos últimos anos houve um aumento significativo, né? E essa mudança foi que, como os produtores, né, e o setor citrícola estava vendo que a doença estava meio sob controle, eles tiraram um pouco o pé do freio. Então, foram deixando muitas plantas doentes no campo e, com isso, houve um aumento significativo nesses últimos anos. E agora, já em 2025, os dados mais recentes já passou de 50% de plantas doentes. Tem tido um aumento bastante acentuado da doença e isso traz muita preocupação para o setor citrícola, dada, como nós vamos ver mais para frente, a dificuldade no controle dessa doença. Aqui para vocês verem a distribuição da doença em São Paulo, como eu mencionei para vocês, inicialmente foi detectado aqui em Matão e posteriormente foi se espalhando para outras regiões do estado de São Paulo. Hoje, se vocês forem, por exemplo, em Limeira, praticamente vocês não encontram mais pomares de citro, muito pouco, né? E vocês veem a incidência bastante elevada de plantas doentes. Isso por
porcentagem de plantas infectadas, né? Lá na região de Limeira, 80% das plantas doentes, né? Aqui também, olha, em Duartina também bastante elevado. Então, essa região central que nós tínhamos aqui como importante produtor de citros, e particularmente de laranja, né? Houve um aumento muito grande da doença, e já na região sul tem uma incidência menor, na região também aqui do Triângulo Mineiro e do noroeste de São Paulo, uma incidência um pouco menor. A citricultura está se movendo, fugindo dessas regiões aqui onde o problema é mais severo. Aqui no Paraná, como eu mencionei para vocês, nós detectamos aqui em Autônia, depois também em outros municípios aqui da região, noroeste, e hoje ele está presente, olha, em muitos municípios da região norte, noroeste e também aqui na região oeste e sudoeste, que esta é a região mais favorável para a citricultura no estado. E recentemente, né, nós tivemos a ocorrência também relatada em Cerro Azul, né, no Vale do Ribeira, tanto em Cerro Azul como em Doutor Ulisses. Isso é muito preocupante, porque quem conhece a região ali do Vale do Ribeira vê a dificuldade em fazer qualquer controle, principalmente do inseto vetor, através de aplicações de inseticidas. E como eu vou mencionar mais para frente, a Poncã é extremamente suscetível ao greening. Inclusive, essa semana eu estive lá em Cerro Azul, onde nós tivemos uma reunião com a Secretaria da Agricultura e com a DAPAR para discutir as medidas lá para contenção da doença nessa região de Cerro Azul. É muito preocupante a situação no Vale do Ribeira, como também aqui na região noroeste do estado, né, principalmente ali na região de Paranavaí, onde nós temos hoje uma grande produção de laranja. Quais que são os sintomas aí do green? Normalmente, né, o inseto vetor, ele se alimenta de brotações novas. É comum a gente observar um ramo amarelo na planta, normalmente no topo da planta. Esse é um sintoma inicial da doença. Posteriormente, a planta vai, com a distribuição da bactéria pela planta, ela vai ficando amarelada como um todo. E em pouco tempo, a gente observa essa última situação aqui de uma planta bastante definhada, né, com ramos secos, folhas amarelas, né? Há também queda de frutos, né, bastante acentuada. É um sintoma bem grave, né? Uma característica importante para a gente diferenciar o HLB ou greening de outras doenças dos citros é o que a gente chama de mosqueamento das folhas. Isso é mais evidente em laranjas, né? E também no limão Tahiti. Quando nós temos, por exemplo, deficiências nutricionais, há uma similaridade entre o amarelecimento de um lado e do outro da nervura central da folha, né? Já nesse caso do HLB, há essas manchas esverdeadas e o amarelecimento, é por isso que a gente chama de mosqueado. Isso é bastante importante, essa observação, para a gente diferenciar de outras doenças, como a gomose dos citros, e também diferenciar de problemas de deficiência nutricional. Outra característica dos sintomas da doença é nos frutos. Primeiro, a gente tem uma inversão, que a gente chama de inversão da coloração, porque numa planta sadia, normalmente a mudança de cor, né, na maturação, ela começa na extremidade do fruto e vai caminhando para próximo do pedúnculo. E aqui é ao contrário. No caso de uma planta com HLB, normalmente o amarelecimento começa próximo do pedúnculo e a extremidade do fruto está esverdeada. E também ocorre alterações no formato do fruto, então a deformação dos frutos. Quando tem fruto, fica relativamente fácil da gente identificar se o problema que a planta está tendo é de HLB ou greening ou não. Também na parte interna nós temos abortamento de sementes, a columela também ela fica distorcida. Então tem todas essas características que a gente pode observar para identificar o problema. E em Poncã, quando tem fruto, fica relativamente fácil de identificar o problema, porque dá uma alteração no formato do fruto, como vocês podem observar nessa foto, que a gente chama de purunguinha. Também há essa inversão na mudança da coloração
maturação do fruto. Então, vocês observam nessa planta aqui vários frutos deformados, né, e coloração invertida. E também ocorre abortamento de sementes, né? Quando tem fruto em Poncã, é fácil de observar se a planta está com problema de green. Agora, quando não tem fruto, como nessa época que nós tivemos lá, os frutos estão pequenos ainda, há pouco tempo terminou a florada, né? Então, fica mais difícil identificar porque nós não temos esses frutos ainda maiores e com essa deformação. Como eu mencionei para vocês, né? A bactéria é transmitida pelo psilídeo. Esse é um inseto que ele se alimenta em brotações novas de uma planta doente, ele adquire a bactéria, essa brotação começa a amadurecer, ele vai procurar outra brotação nova e se vai para uma outra planta, ele vai transmitir a bactéria. Então, em 3 a 5 anos após a infecção, nós vamos ter plantas nessas condições. É relativamente rápido, né, a planta se tornar improdutiva. E aqui, só para dar uma ideia para vocês, né, da rapidez como a doença se espalha dentro de um pomar. Nós tínhamos aí 0,6% de plantas doentes e 9 meses depois, olha, nós já tínhamos aí mais de 27% de plantas contaminadas, doentes. Isso em função dessa transmissão rápida pelo inseto vetor. Não só os citros são suscetíveis ao HLB, nós temos muitas outras plantas da família Rutácea que são hospedeiras, né, tanto do psilídeo como da bactéria do HLB. Então, nós temos aí a Clausena, nós temos o Curry, Severinia, várias plantas, né? Como eu mencionei lá no início, lá nós temos mais de 2.000 espécies de plantas da família Rutácea. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos aí em torno mais ou menos de 199 espécies nativas de Rutácea. E nós não sabemos ainda se essas podem ser hospedeiras ou não da bactéria. Uma planta que é muito preocupante para nós é a murta, porque a murta ela é muito utilizada como planta ornamental nas cidades, em jardins, praças, né? E na rua também, e ela é um hospedeiro preferencial do psilídeo. O psilídeo ele prefere a murta do que os citros. É um problema bastante grande a presença de murta porque ela serve como um reservatório de psilídeo. E essas plantas que estão nas ruas, né, nas calçadas, em praças, em jardins, elas não recebem aplicações de inseticida. Então, os psilídeos aí se multiplicam rapidamente. Então, isso sobre a doença. O que nós podemos fazer para manejar, né, e conter esse problema? Como é uma doença aí quarentenária, né, nós temos aí toda uma regulamentação pelo Ministério da Agricultura, que estabelece aí as normas, né, que devem ser adotadas pelos estados, né, para conter o problema. Essa é a portaria mais recente, que saiu agora em julho de 2025. Nós já tivemos várias outras aí que foram saindo ao longo do tempo, mas essa é a mais atual, que está sendo utilizada para estabelecer as medidas de prevenção e manejo do green. Mas, basicamente, né, o que nós temos aí em termos de medidas que podem ser adotadas e que têm sido adotadas aí para o controle do greening no Brasil. Primeiro é a produção de mudas sadias. O segundo é o controle do inseto vetor. E o terceiro é a eliminação de plantas doentes. Nós não temos produtos químicos, né, um antibiótico, algum outro produto para controle da bactéria. Estão sendo estudados, mas nós não temos nada que tenha se mostrado efetivo até o momento. Então, uma planta contaminada, ela está condenada, porque não há um tratamento para restaurar a sanidade dessa planta. Então, essas são as medidas básicas aí que têm sido adotadas. Vou falar rapidamente de cada uma delas aí. Bom, a produção e plantio de mudas sadias, isso é fundamental. E como nós temos um inseto vetor presente em todas as regiões do Brasil, não existe uma segurança de você produzir
produzir mudas a céu aberto. Então, hoje as mudas cítricas são obrigatoriamente produzidas dentro do que a gente chama de ambiente protegido, entelados, para evitar a contaminação dessas mudas através do inseto vetor. Mas olha que a situação em Cerro Azul, isso foi há 2, 3 anos atrás aí, e até hoje ainda continua essa produção a céu aberto. É um problema que a ATAPAR, né, que é o órgão responsável pela fiscalização, tem enfrentado de mudar essa situação em Cerro Azul, que além disso também tem que não só produzir as mudas em ambiente protegido, mas o material propagativo também tem que ser utilizado material sadio, que é mantido em ambiente protegido. Por exemplo, nós aqui no IDR temos aí as borbulheiras em ambiente protegido, porque em céu aberto você não tem segurança nenhuma da sanidade do material. E só para enfatizar um pouco mais, aqui em Cerro Azul, além deles produzirem mudas em ambiente aberto, né, eles também coletam as borbulhas que vão fazer enxertia de plantas no campo, lá sem qualquer controle. Então, isso é uma situação muito preocupante, principalmente agora com a presença da doença naquela região. Outro aspecto importante é a inspeção regular dos pomares, para que você identifique as plantas doentes e que deverão ser eliminadas o mais rápido possível. Então, essas inspeções, elas podem ser feitas no chão, né, dependendo do tamanho das plantas, né, em pomares elevados, né, com plantas grandes, né, há necessidade de utilizar essas plataformas, né, que foram adaptadas, né, para fazer as inspeções. Mas vocês imaginem, né, em Cerro Azul não dá para fazer uma coisa dessa, só teria de chão mesmo, né, porque é muito arriscado, a topografia é extremamente acidentada. Bom, outro ponto importante é a eliminação das plantas doentes. Como eu já mencionei, nós não temos tratamentos curativos para uma planta doente. A bactéria fica dentro do floema. Com produtos, por exemplo, que a gente usa para controle de doenças bacterianas, no exemplo, o cancro cítrico, né? Usamos muito produtos à base de cobre. Esses produtos à base de cobre, eles não têm ação interna na planta, né? Eles só têm uma ação externa. Então, ele não teria ação como chegar no interior da planta, no floema, para matar a bactéria do HLB. Hoje estão se trabalhando, por exemplo, com nanopartículas, inclusive de cobre, de prata, mas ainda são produtos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, está ainda numa fase de desenvolvimento e não para uma aplicação comercial. Os antibióticos, né? Nós já testamos, não no caso aí do HLB, mas para outras doenças vasculares de plantas, e não mostraram efeitos efetivos de controle dessas doenças. A planta tem a dificuldade para a circulação de antibióticos no interior da planta e também no meio ambiente os antibióticos se degradam rapidamente, uma medida que não tem se mostrado efetiva. Embora hoje estão se testando novas formulações de antibióticos também. Pode ser que surja alguma coisa nesse sentido, né? Mas no momento nós não temos nenhum tratamento efetivo para uma planta contaminada. O controle do inseto vetor, basicamente controle químico com inseticidas, dada a população de psilídeo, né, que é feito um monitoramento constante, as pulverizações hoje estão sendo feitas em pomares de cítricos semanalmente, 7 dias, 10 dias, aplicações de inseticida. Então vocês veem a quantidade de pulverizações de inseticidas que estão sendo feitas hoje em dia para o controle do psilídeo. Então, se você fizer aí semanalmente, né, 4 pulverizações por mês, isso durante o ano todo. É uma quantidade muito, muito grande de pulverizações. Controle biológico. Existem vários estudos, não só com insetos como a Tamarixia radiata, que é um parasitoide da Diaphorina cítrica, mas também tem alguns estudos com fungos, mas o controle biológico com a Tamarixia é o que tem sido mais utilizado. O que nós temos feito aqui no Paraná para a prevenção? Já desde o início
já foram desenvolvidas várias medidas, né? Nós temos aí várias publicações que estão disponíveis aí juntamente com a DAPAR para recomendações aí das medidas para a prevenção e controle do HLB. Bom, e em termos de pesquisa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando junto com a socioeconomia, o estabelecimento de uma metodologia para o levantamento do HLB em pomares de citros no Paraná. É um trabalho para definir o tamanho das amostragens que seriam feitas para monitorar a evolução ou a regressão, né, do HLB no estado. Então, isso é um trabalho que nós estamos fazendo e pretendemos, a partir do ano que vem, começar a fazer esse levantamento, verificar se o problema está aumentando ou reduzindo, para ver as medidas que a gente tem que adotar para esse manejo da doença. A determinação da eficiência de produtos para o controle de diaforina cítria, né, dos inseticidas, também é um trabalho que tem sido feito, né, porque, como eu mencionei para vocês, a frequência de aplicações de produtos químicos é muito elevada. O problema que nós temos é a aplicação muito frequente dos inseticidas, como eu disse, semanalmente, a necessidade de fazer um monitoramento também, para ver se o produto ainda continua apresentando eficiência no controle. O que foi observado também, que às vezes algumas misturas com adjuvantes, por exemplo, inibem a ação desses produtos. Então, já tem vários trabalhos aí que têm sido feitos para mostrar se os produtos continuam sendo eficientes e também se pode ser feito ou não misturas. Então, isso é um trabalho que tem desenvolvido. E depois nós temos 2 projetos maiores, que é a produção massal de Tamarixia radiata e a transformação genética, né, que seria a obtenção de plantas transgênicas de citros para a resistência ao HLB. Agora eu vou falar sobre a produção massal da Tamarixia e sobre a transformação genética de citros para resistência ao HLB. Bom, esse projeto de produção massal da Tamarixia, ele foi iniciado em 2016, numa parceria na época do IAPAR, com a cooperativas, a Cocamar e a Cooperativa Integrada, e também com o Suco Prates. E o objetivo básico aqui era para produzir esse inseto, que é a Tamarixia, que é um parasitoide do psilídeo dos citros. Então, aqui nós temos o ciclo da diaforina, que é o psilídeo, coloca os seus ovos, aí depois você tem ninfas, em vários estágios de ninfas até sair o adulto. No caso da Tamarixia, ele parasita as ninfas, principalmente do 4º, 5º ínstar. Então, ela deposita os ovos nessas ninfas do psilídeo e dessas ninfas, o que vai sair um adulto da Tamarixia radiata. E ele tem uma eficiência bastante elevada no controle do psilídeo. Para que a gente possa produzir essa Tamarixia radiata, nós temos que produzir primeiro o psilídeo. E para produzir o psilídeo, nós utilizamos plantas de murta, né? Vocês lembram que eu disse lá atrás que a murta é um dos hospedeiros preferidos do psilídeo. Na produção do psilídeo, nós utilizamos murta, plantas de murta e não de citros. Aí é feita então essa criação do psilídeo e depois, em cima das ninfas, é colocado esse parasitoide, os adultos de Tamarixia, que vão fazer a ovoposição nas ninfas do 4º, 5º ínstar, e com isso a gente vai produzir mais Tamarixia. Durante esses anos, né, desde 2016, quando foi iniciado o projeto, nós já produzimos aí mais de 14 milhões de Tamarixia, que já foram liberadas. E está em torno mais ou menos aí de 2 milhões de Tamarixias sendo produzidas por ano. Esses insetos, eles são entregues para os parceiros, né, as cooperativas e os sucoprates, e eles fazem a liberação, mas não em pomares de citros, eles fazem em liberação em matas ciliares, em pomares abandonados, né, porque ele é sensível
resíduo aos inseticidas que são utilizados para o controle do psilídeo. Então, essa aí é mais uma alternativa, quer dizer, mais uma das medidas que são utilizadas para o controle do psilídeo. E agora nós começamos também a levar essas tamaríxeas para serem liberadas lá na região de Cerro Azul, que até o momento a gente não tinha encontrado muito psilídeo lá, mas agora já começaram a encontrar um pouco de psilídeo, então está sendo levado essas tamaríxeas para serem liberadas lá também. Um outro projeto que a gente tem em desenvolvimento é a transformação genética visando a resistência ao HLB. Na realidade, esse trabalho iniciou lá atrás para resistência ao cancro cítrico. E nós já fizemos várias avaliações sobre condições de casos de vegetação. Bom, primeiro, nós temos aí diferentes citros transformados com genes da atacina e também da sarcotoxina. Esses são 2 peptídeos que têm ação antimicrobiana e têm ação contra bactérias, fungos também. Os que estão em fase mais adiantada são de laranja-pera, mas nós temos também laranja-valência, nós temos também porta-enxertos e citros, o carrizo e também o citromelo, e eles estão em diferentes fases aí de avaliação. No caso da laranja-pera, né, ela chegou a produzir as plantas mantidas em vaso em caso de vegetação, elas já foram avaliadas em termos da qualidade dos frutos e elas se mostraram sem qualquer alteração dessas plantas transformadas. Já temos essas informações, né, trabalhos já foram publicados mostrando que essas plantas produzem frutos que não tiveram nenhuma alteração na qualidade. E elas se mostraram mais resistentes ao HLB também. Então, nós temos aí avaliação tanto para cancro cítrico, né, para o HLB, isso sob condições de casos de vegetação. E essas plantas se mostram bastante interessantes aí. E agora nós estamos numa segunda fase de avaliar essas plantas sob condições de campo. Então, nós já temos uma área na estação de pesquisa de Chambré, do IDR, e está sendo preparada lá para receber essas plantas. Então, está sendo adequada a infraestrutura e também a área de campo. Inclusive, nós já iniciamos lá o plantio das bordaduras. E até o final do ano, começo do ano que vem, nós devemos levar essas plantas de laranja-pera para serem plantadas e avaliadas sob condições de campo. Ao longo dos anos, então, nós já temos aí muitas publicações, muitos trabalhos que foram desenvolvidos na citricultura, em particular também visando a prevenção e o controle do HLB. Os trabalhos que foram desenvolvidos aqui no IAPAR, né, no início com citros, foram visando principalmente o manejo do cancro cítrico. E agora nós estamos aí enfrentando esse desafio que é bem maior, que é o HLB. Então, a prevenção e o manejo eficiente do HLB vai ser fundamental para a sustentabilidade aí da citricultura. Como eu mostrei para vocês no início, né, o problema que o HLB causou para a citricultura na Flórida, é o problema que tem causado em São Paulo, com uma citricultura desaparecendo em determinadas regiões já tradicionais dessa cultura. Então, eu acho que era mais ou menos isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, e o grande desafio que nós temos aí à frente é que a citricultura continue sendo uma opção para os agricultores aqui no Paraná. Então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês, e eu estou à disposição aí para a gente trocar mais algumas ideias e responder alguma pergunta que vocês possam ter, né? Maravilha, Rui. Você consegue fechar aí? Fechou, né? Agora vai ter pau. Maravilha. Quem quiser fazer pergunta, eu tenho pergunta, mas quem quiser pode fazer. A ID quer fazer, o Carlos Ride quer fazer, e a Laura também quer fazer. Vai, ID, você levantou primeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Carlos Ride, enquanto ela consegue abrir o som dela. Tá, vou fazer a pergunta. Boa noite, Rui. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação, muito, muito interessante, né?
Muitas informações importantes, mas a minha questão é a seguinte, assim, que a gente sabe aí, historicamente, que na Flórida aí houve um prejuízo muito grande com a citricultura aí, né, que você falou, né, uma redução grande, muito grande, né, dos pomares e tal. A minha curiosidade seria como que isso está na China, né, que é o país de origem dos citros, como é que eles estão administrando esse problema lá na China? Você tem alguma notícia, alguma coisa assim? Bom, a China hoje é o maior produtor de citros do mundo, né? Não de laranjas, mas de tangerinas, né? Que é a principal produção dele. As informações que a gente tem é de que eles mudaram a citricultura para regiões onde tem a menor incidência do problema. No caso aí de controle de doença, a gente diz escape, né? Então, você ir para regiões onde, por um motivo ou outro, a incidência de doença é menor. Como eu mostrei ali para vocês, em São Paulo, na região central ali do estado, a incidência é muito maior. E já no Triângulo Mineiro e na região sul, é bem menor a incidência. Isso não é só porque está sendo controlado melhor, é porque também essas regiões estão mais desfavoráveis, ou para o psilídeo, no questão da parte sul do estado, que é mais frio, então eles têm um menor número de gerações por ano, né, no caso do psilídeo, ou na região norte, lá no Triângulo Mineiro, em que você tem uma maturação bem mais rápida da brotação e, normalmente, como eu disse, o psilídeo ele se alimenta de brotações novas. Então, como a maturação é bem rápida, bem mais rápida do que em outras regiões, ele não adquire a bactéria nessas brotações. Não dá tempo para ele adquirir a bactéria. Então, com isso, há um escape. Nós observamos também aqui no Paraná, por exemplo, a laranja folha murcha, ela tem menor incidência de HLB, em função, principalmente, que ela tem um menor fluxo vegetativo durante o ano. Essas medidas que o pessoal tem em outros países, né, como lá na China, né, fugiram para regiões que são menos sujeitas à doença. Né? Laura? Eu passo a minha pergunta, porque o Rit fez exatamente a pergunta que eu ia fazer. Pois é. Volta às origens, é um país que tem controle rígido de tudo, e se eles já tinham dado volta nisso, já que os chineses, ninguém brinca com eles, né? Então eu passo a minha pergunta. Adalberto. Boa noite, parabéns pela apresentação. E eu até gostaria de dizer que eu até coloquei no WhatsApp aqui para uns amigos que eu não sabia, sabe, que nunca tinha me dado essa luz de que o limão Tahiti é uma lima. Depois eu olhei até as frutas, elas são iguais. Só que a gente chama de limão, para mim era limão. Na verdade é uma lima azeda. Então, olha, eu já aprendi isso aí. Mas viu, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu trabalhei na extensão rural muitos anos, eu sou aqui do Oeste, mais especificamente Toledo, e nós tínhamos citros. Aí eu fui descobrir lá pelos anos 80 que todos os citros que nós tínhamos aqui era clandestino, porque não podia plantar citros aqui por causa do cancro cítrico. Certo. Aí um belo dia eu descobri na DAPAR que não, esse não é mais problema, o cancro cítrico. E aí, quando chegou os anos 90, começou a morrer as plantas. Hoje, eu diria que nós tendemos a 0 citros. Qualquer fundo de quintal, na cidade, no interior, 0. Morreu todas. E agora? E aí eu comecei até a associar alguma coisa com algum herbicida no ambiente, em que os princípios ativos foram mudando. Me parece que nós estamos nesse momento um pouquinho mais propício, assim. Obrigado. Teve um médico aqui, o já é falecido, que ele aos 90 e poucos anos, ele puxou um movimento, ele é dono de uma rádio, para extinção da murta. E em Toledo foram extintas todas as murtas, porque a murta é uma árvore que estava se dando muito bem no ambiente urbano. Ela era de pequeno porte, era fácil de podar, embaixo da fiação ia bem, e começou a se plantar murta. E aí, quando descobriu-se, então, que a murta era um hospedeiro, foi erradicada a murta. Aí eu perguntaria para o senhor como é que nós estamos agora. Nesse momento, parece que eu mesmo tenho aqui na minha casa um pé de citros. No interior, no sítio, não tem mais nenhum. Morreram todos. Essa situação só vai melhorar se conseguir ser extinta esse psilídeo, hein? Vai ser muito complicado, principalmente para pomares assim, caseiros ou pomares que não são protegidos aí com pulverizações. É bastante complicado.
complicado. Isso a gente tem observado não só aqui no Paraná, mas em outros estados, aí São Paulo, principalmente, que a gente tem mais contato, né? Está bem comprometido, complicadíssimo mesmo. Uma doença, principalmente nessas regiões que são mais favoráveis, aí tanto para o inseto vetor, principalmente o inseto vetor, eu acho que vai ser difícil ter plantas assim, pomares caseiros, né? Plantas cítricas, né? Infelizmente. A ID quer tentar fazer pergunta? Ô, Rui, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Rui, é o seguinte, você mostrou alguns outros frutos ali. Tem um daqueles ali que é cajamanga? Não. Ah, tá, essa é uma pergunta. Outra coisa, a gente observa que a laranja champanhe, né, que a gente chama de champanhe, ela é bem resistente, né? A gente não observa essa doença nela, porque eu tenho alguns aqui que devem estar com a doença. Da champanhe eu não sei exatamente, mas, por exemplo, o limão Tahiti, ou a lima ácida Tahiti, ela tolera até que bem o HLB. A planta mostra sintomas, tudo, mas a planta continua produzindo e continua viva. Bom, isso é bom e é ruim, porque ela serve como uma planta fonte de inóculo, né? Esse é um problema. Nós não temos nenhuma planta assim totalmente imune, né? Pode ser que tenha algumas mais tolerantes, um pouquinho, como essa champanhe que você está dizendo, mas nós não temos nenhuma resistente, né? Então, a bactéria vai se multiplicar ali, às vezes ela vai apresentar um pouco mais de sintoma, outras vão mostrar um pouco menos sintomas. Infelizmente, todos os cítricos são suscetíveis. Por isso que a gente tem trabalhado a parte de transgenia, né? Porque é talvez uma possibilidade de plantas transgênicas, porque o melhoramento também convencional em citros é complicadíssimo, não tem muita saída aí não, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais tem pergunta? Tem mais Carlos uma. Reide e o Garibaldi. Com relação a essa transgenia aí, já seguindo no caminho aí, como é que isso aí tá funcionando assim? Como é que está sendo tratado esse assunto aí com a transgenia aí? Vai ser trazido alguma resistência de outra espécie? Como é que isso vai funcionar, será? Então, nós trabalhamos aí com esse gene da sarcotoxina e atacina, né? Que seria mais ou menos quase que, não é exatamente a mesma coisa, mas semelhante a um antibiótico, né? Que é um peptídeo que tem ação contra bactérias e fungos. Tudo. Tem pessoas procurando outros genes também. Inclusive, eles estão procurando, por exemplo, um gene em goiaba que é repelente do psilídeo, porque as mirtáceas, e principalmente goiaba, ela é repelente. Então, eles estão tentando identificar esse gene e colocar nos citros. Aí você não teria ação contra a bactéria, mas teria uma ação repelente dos citros. Essa é outra linha de pesquisa. Também a edição gênica e tentando identificar genes aí que poderiam desfavorecer a bactéria no citros, né? Ou ter ação contra o psilídeo, alguma coisa assim. Então, tem várias linhas aí de trabalho. Isso é interessante, né? Porque, de repente, uma delas acaba funcionando, né? Sim. Tem vários grupos trabalhando em São Paulo, tem na Flórida também tem. Um trabalho para ser feito, né? Tem. Uma coisa que o pessoal está trabalhando, por exemplo, eu não mencionei aqui, é no caso o curry. O curry é muito atrativo para o psilídeo. Então, eles estão usando como planta isca também em pomares. O curry e aplica um inseticida sistêmico no curry. Então, o psilídeo é atraído pela planta e acaba morrendo, né? Por causa que ela está com inseticida sistêmico. É outra linha aí que estão trabalhando também. E outra coisa que estão fazendo, o que está acontecendo, da mesma forma que na China eles foram para regiões que não menos favoráveis, aqui também no Brasil essa tendência, o pessoal está indo para Goiás, né, plantar laranja, aqui no Mato Grosso do Sul, acho que plantaram, não sei se foi 20 ou 30 mil hectares de laranja, e indústrias de São Paulo plantando lá, então estão fugindo para cima. Só que o greening está indo para lá também, né, eu não sei se vai ser uma condição totalmente desfavorável para o greening lá, né, mas o pessoal está fugindo para essas outras regiões também. Garibaldi, depois a Laura. Parabéns, mas acho que o Rui já respondeu aí em parte o que eu ia perguntar. Se nos Estados Unidos eles já começaram há muito tempo nessa parte de transformação, nessa parte de transgenia, né? Uhum. Outra coisa, Sergipe, qual é a situação de Sergipe? Por exemplo, nessas temperaturas mais altas, como é que fica a situação nessas áreas
temperatura mais alta. Tem alguma informação assim lá de Sergipe? Porque Sergipe é um importante produtor, né? Qual é a situação lá? E o Mato Grosso, você já falou aí, ontem eu estava aqui na Associação de Agrônomo e um colega falando do grande plantio, né? Sim. E aí, rapaz, a gente está vendo que, você vê, por exemplo, o algodão era a planta nômade do Brasil, né? Entrou no Maranhão, depois foi subindo, depois chega a década de 30, 40 em São Paulo, pesquisa, São Paulo maior produtor, veio para o Paraná, já foi para o Mato Grosso e está voltando para o Nordeste uma parte, só que na região de transição entre Cerrado e Caatinga, né? Uhum. Bom, agora nós estamos vendo o caráter nômade em culturas perenes. Nossa, mãe de Deus! Né? Então, minha pergunta seria: Estados Unidos começou já há bastante tempo, usando a parte de transgenia, e Sergipe, como é que está a situação em Sergipe? Olha, Sergipe a gente não tem, quer dizer, não foi constatado nada. Como eu mostrei lá no mapa, foi constatado o psilídeo contaminado na Bahia, né? Porque o pessoal vai muito buscar laranja lá e esses caminhões às vezes levam restos de cultura, né? Folhas, essas coisas, e que pode estar levando aí ninfas, alguma coisa do psilídeo. Então, é um risco. Agora, o que acontece, como eu estava mencionando, em Minas Gerais, a maturação é muito rápida das brotações e não dá tempo de a bactéria chegar na brotação nova e o psilídeo se contaminar. Então, eu não sei como seria lá em Sergipe. Talvez também tenha uma situação semelhante. O problema dessas regiões mais quentes é que a qualidade do fruto, pelo menos com as variedades que nós temos, às vezes a qualidade não atende muito à indústria, porque a indústria precisa de um fruto com maior acidez e também com uma coloração mais intensa. E nessas regiões mais quentes, você não tem muito essa qualidade de fruto para a indústria. Então, esse é um problema também que teria que ser estudado, às vezes com variedades mais adaptadas para essas regiões, ou pegar algum microclima, alguma coisa assim, né? Oi, vou pedir para a Laura fazer a pergunta. Em primeiro lugar, eu esqueci, mas eu gostaria de parabenizar o Rui pela brilhante palestra, bem didática, deu para entender bem. Agora, uma pergunta que eu faria. Na Flórida, a Flórida como contornou, se não contornou, erradicou, e o que se erradicou, o que pôs no lugar dos citros? Bom, o problema ali na Flórida tem essa parte do greening, né, que comprometeu toda a citricultura lá, e também eles já vinham sofrendo bastante com a especulação imobiliária, que houve um desenvolvimento muito grande do setor imobiliário na Flórida. Então, a agricultura, de modo geral, lá tem sofrido muito. Não sei dizer assim o que eles... eles foram, muitos citricultores foram para o México também. Grandes citricultores, as coisas, eles foram para o México. Só que o México também está com o problema do greening. Eu acho que está bem comprometido. Em São Paulo, por exemplo, naquela região ali de Limeira, eles partiram para cacau, então estão indo para cacau. Então abandonaram os citros, porque não tinha condições, a não ser que venha aí obter uma variedade, né, resistente a trazer transgenia, essas coisas, que vai ser possível voltar a citricultura na região, né? Ok. O Rui, muito obrigado, né? Aí vai demorar algumas semanas para o Jefferson editar isso daí, vai ficar gravado e ele vai disponibilizar no Agroboi, eu disponibilizo nos grupos, e por favor, inscrevam-se no Agroboi. Um grande abraço a todos vocês. Okay? Tchau, obrigado. Tchau.